A paz seja convosco, mais uma mensagem do coração de Deus para vocês. O tema da mensagem é: ouça o que o Espírito diz para você. Jesus Cristo declarou durante o seu ministério terreno, dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós vimos nos evangelhos muitas passagens que Jesus dizia isso. Ele trazia sempre uma mensagem, né? E no final ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3, diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? No versículo 11, ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse versículo 11. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que para nós que conhecemos a verdade, para nós que estamos caminhando com Jesus, é nos dado conhecer os mistérios, porque os mistérios são revelados pelo Espírito Santo. E muitos de nós têm conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas há aqueles que ainda não têm esse conhecimento, há aqueles que ainda não são revelados esses mistérios. Voltamos ao versículo 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. O que ele quis dizer nesse versículo 12? Quanto mais você aprende, quanto mais você se aprofunda em ter comunhão com Deus, em orar, em conhecer a palavra, mais o Senhor te revela, mais o Senhor dá em abundância as revelações, né, do Espírito Santo para que você compreenda as mensagens. Mas aqueles que não se importam, aqueles que não têm ainda esse entendimento, o pouco que eles conhecem de Deus, o pouco que eles conhecem sobre a vinda de Cristo, e até isso será tirado, até isso fará com que eles percam a fé e entrem na apostasia. Então, é necessário que a gente procure cada vez mais se aprofundar, conhecer, para que a gente tenha mais, que a gente receba mais revelações. Versículo 13. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O que eu posso dizer nesse versículo aqui, para que você possa entender esses versículos que Jesus falou? Ele está dizendo aqui que nos dias, não só naquela época, mas até nos dias de hoje, muitos têm o coração endurecido, muitos não se abrem para ouvir a mensagem do Espírito, muitos não se aquebrantam para ouvir a mensagem de Deus e se converter e mudar os seus caminhos. Muitas pessoas têm o coração endurecido para isso, entendeu? Para essas mensagens. E eles enxergam, vê milagres, ouvem milagres, mas eles não
creem, não acreditam, eles não são curados, eles não são libertos, porque eles não confiam, eles não creem. Então, eles têm o coração endurecido, porque infelizmente sabemos que tem muitos que nasceram para a perdição, sabemos disso. No versículo 16 diz assim: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui nesse caso, ele está falando, inclusive, sobre os discípulos, né? Porque naquela época os discípulos estavam ali junto com Jesus, estavam ali ouvindo de Jesus, convivendo com Jesus, vendo os milagres, recebendo essas mensagens. E hoje, nos dias de hoje, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós podemos entender, nós podemos ver, nós podemos ouvir a mensagem e compreender. E o Espírito Santo nos revela isso, porque muitos que não ainda receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles ainda não têm esse entendimento, eles ainda não têm essa revelação do Espírito Santo. Então, nós que estamos aqui, nós que já aceitamos Jesus, nós que temos o Espírito Santo, nós estamos aqui e podemos ouvir e compreender as mensagens que o Senhor diz. No versículo 18, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui o próprio Jesus está esclarecendo para nós essa revelação dessa palavra que ele falou, né? A palavra do semeador, a parábola do semeador. Muitos que ouvem, que não creem, que não confiam, que têm o coração endurecido, ouvem a mensagem, mas o inimigo vem e rouba essa mensagem. São as mensagens que foram, como se tivesse as sementes no beira do caminho. O inimigo vem e rouba aquelas mensagens, aquela revelação, e a pessoa acaba se esquecendo, acaba não crendo na palavra que foi pregada, que foi falada, na profecia que foi feita para a vida dela. Versículo 20. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega uma angústia ou uma perseguição na vida por causa da palavra, logo se escandaliza e esquece dessa palavra e perde a fé e perde a esperança. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então aqui são as pessoas que ouvem a palavra, né? Mas as preocupações do mundo, as coisas materiais, né? A fascinação das riquezas, das coisas materiais desse mundo, sufoca aquela palavra, sufoca aquela profecia dentro da cabeça, do coração, e a pessoa então, e a palavra então se torna infrutífera. E ela não crê, e ela não acredita, e ela não leva a sério. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este vai frutificar e produzir a 100, 60 e a 30 por um. Então, a pessoa que ouve a palavra, toma posse, acredita, e o Espírito Santo revela para ela há mudanças na vida dela. Ela se converte. Ela muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de proceder. Ela muda o seu comportamento. Agora, ela já não é mais uma pessoa do mundo. Agora, ela ouve o que o Espírito Santo diz. Ela entende a mensagem que Deus está falando ao coração dela. Como é ouvir a voz do Espírito Santo? Primeira coisa que o nosso coração precisa saber é escutar a Deus, acima de tudo, saber escutar a Deus. Por isso que a ordem é sempre essa: ouve a mensagem, a minha voz, a voz do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A nossa consciência
é a voz do Espírito Santo, uma voz sutil, penetrante, regeneradora. Quando, na humildade do nosso coração, aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo dentro de nós, e não a voz das nossas emoções, das nossas empolgações, dos nossos achismos, começaremos a acertar com o projeto de Deus quando ouvirmos a voz do Espírito Santo. Quando a mensagem vier sobre nós e transformar e causar mudanças na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida. Deus diz, depois da sua oração, porque tudo é através da oração, depois da sua oração, você pode ouvir os sentimentos e as intenções que lhe vêm ao coração, porque é Deus, o Espírito Santo, falando ao seu coração. Um deles pode ser a resposta para a sua oração. Quando oramos com o coração sincero e com real intenção, o nosso Pai Celestial responde de acordo com a fé que temos nele. Então, por isso que Jesus dizia: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Isso está em Apocalipse 3,13. Então, é necessário que a gente compreenda, que a gente ouça a voz do Espírito Santo e compreenda aquilo que Deus está revelando, aquilo que Deus está nos mostrando. E nós precisamos ser esse solo bom, esse solo que aonde a semente cai, ela produz frutos, frutos que permaneça, ela fica firme e ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa mente, ela faz a gente se converter dos seus maus caminhos, converter dos pecados desse mundo. Ela faz com que a pessoa volte a seguir somente a Deus e a fazer a vontade de Deus e compreender a mensagem, compreender o propósito da salvação, compreender o sacrifício de Jesus. Então é necessário que a gente ouça aquilo que o Espírito Santo diz. É necessário que você que ainda não consegue compreender as revelações do Espírito Santo de Deus, peça, ore, peça a Deus que mostre, que te revele. Se você ainda não conhece, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Aceite Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, e automaticamente o Espírito Santo de Deus virá sobre você e você começará a entender as mensagens, as revelações que o Espírito diz à igreja nos dias de hoje. Nós estamos vivendo a última era, nós estamos vivendo o último tempo aqui na Terra, a última era aqui na Terra, e é necessário que você se apresse para aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, se apresse para ouvir a voz do Espírito Santo, as revelações que Deus faz à igreja. E Jesus já dizia, desde aquela época, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja somos nós, meus amados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo hoje aqui na terra, porque o Espírito Santo habita no nosso coração e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós somos a igreja e nós precisamos ouvir o que o Espírito diz. Assim declarou Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, hoje, você entenda isso, se prepare, busque mais, cada vez mais. Quanto mais você ora, mais você fala com Deus, mais o Espírito te revela as coisas que Deus quer que você entenda, porque é tempo de nós nos alinharmos com Deus, é tempo de buscarmos a face do Senhor. Ainda há tempo de você buscar a face de Deus, para que você possa viver, para que você possa fazer parte da igreja de Cristo, para que você possa principalmente estar preparado para a vinda do Senhor Jesus, porque a igreja, ela será arrebatada. Ela irá com Jesus e isso está próximo de acontecer. Então, venha fazer parte dessa igreja, venha se unir conosco para que você possa também compreender. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito Santo revela às igrejas. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa e se inscreva no meu canal do YouTube para que você possa ouvir as novas mensagens. Deus abençoe a todos.